verdade, a proposta é uma só, cada qual fazendo, se entreajudando, mas no fundo, a ideia é levar a mensagem dos Espíritos, que não é outra que não seja de Jesus, para todos aqueles que se interessarem e quiserem aprender conosco. Não somos mestres que nem Gamaliel, somos aprendizes. Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, no nosso quadro paulatino, que visa extrair as preciosas lições da obra Paulo Estevão para dias difíceis. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje nós estamos com um convidado muito especial, Robson Ferrer, do canal Roteiro Espírita. Por favor, Robson. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Muita paz, alegria que eu estou aqui no canal participando Lições de Amor com a nossa companheira e amiga Patrícia Lins, que nos fez esse convite honroso e que, claro, eu aceitei de imediato para poder participar com vocês desse momento de reflexão em torno dessa temática tão interessante que é nós falarmos sobre o livro Paulo Estevão, daí o nome paulatino. Então, obrigado, Patrícia, pelo convite e que bom estar aqui hoje com você. Prazer é nosso. Agora fale do Roteiro Espírita. Ah, tá. Então tá. Faço questão. Roteiro Espírita, assim como Lições de Amor, é um canal voltado para a divulgação da doutrina espírita. E o canal ele já é um ano no ar, e nós estamos passando palestras, fazendo seminários, divulgando o nosso trabalho, e convido a todos desde já a conhecerem, a se inscreverem, a participarem conosco, até porque nós temos também já a participação da nossa companheira Patrícia, que nos brindou com uma bela palestra meses atrás, e ela vai retornar. Então fica aí o convite de conhecer o Roteiro Espírita, assim como as nossas redes sociais, que também levam igualmente esse nome Roteiro Espírita, seja no Face, seja no Instagram ou ainda mesmo no Twitter. Excelente. Então, gente, Robson está aqui para que a gente possa extrair dele, beber dessa fonte, o aprendizado em torno de uma frase da obra Paulo Estevão, que é muito especial. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Então, Saulo de Tarso, ainda na época, foi visitar Gamaliel, o seu tutor, aquele que o orientou na carreira do Sinédrio, que o ensinou e o formou, né, ajudou na formação como doutor da lei. E Saulo, após encontrar Jesus às portas de Damasco, resolveu dar uma guinada na sua vida, uma mudança de profissão. Agora, os seus novos interesses na divulgação do Evangelho de Jesus eram inconciliáveis com o farisaísmo, mas ele sentia falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Sentia esse ímpeto do seu coração de simplificar a sua vida, de recomeçar a luta. Tinha o auxílio paternal, mas sabia que possivelmente o seu pai não o entenderia, e Gamaliel o convida para que ele volte lá na mocidade, quando ainda na infância, o pai lhe ensinou o ofício de tecelão humilde. Quem sabe não seria aí, fora da sua zona de conforto, esse recomeço que ele tanto buscava. E aí, num trecho da obra Paulo e Estevão, Emmanuel vai relatar, né, que Gamaliel diz a Saulo: foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado, regressando ao tear,
que nos surge presentemente, qual amigo generoso. Então, é um aprendizado para poucos, né, Robson? O que é que você acha? Perfeito, Pati. E queria te parabenizar pela escolha da citação. Enquanto eu li o capítulo, que merece ser lido todo o livro, na verdade, eu fiquei pensando essa grandeza de espírito tão significativa e que para muitos passaria batida diante da grandeza da obra, igualmente do próprio capítulo. Relendo esse capítulo segundo, da segunda parte do livro Paulo Estevam, que leva o nome de O Tecelão, eu fiquei pensando na necessidade, no desejo de reler todo o livro. Na verdade, para mim, o livro a obra mais bela de toda a obra complementar da doutrina espírita, em particular a romanceada. E ao trazer essa citação, eu penso que você foi muito feliz para nos recordar a importância do trabalho, seja ele qual for. Porque Gamaliel, que é esse preceptor, que é esse mestre, instrutor de Saulo de Tarso, enquanto ele se preparava para ser o doutor da lei, ele pôde estabelecer essa conversação com ele naquele momento de angústia, de indecisão, de incertezas quanto ao seu futuro, e eu via nessa passagem, igualmente, Pati, muito semelhantemente a nós outros, nos nossos dias, que não sabemos muito bem qual o sentido da vida que queremos direcionar para a nossa existência e nos perdemos muitas vezes por vários caminhos, quando poderíamos parar e refletir, buscar um mentor como foi Gamaliel para o Saulo, a fim de sermos orientados. E foi justamente nesse diálogo memorável, que tão bem Emmanuel nos narra, que ele foi perceber que realmente e aparentemente não tinha um sentido quando o seu pai, Jacob, já no início do seu desenvolvimento, né, formativo, fez com que ele aprendesse a primeira lição, e Emmanuel conta isso, talvez já nesse sentido, porque caso não desse certo, ele teria uma atividade para desenvolver e para sobreviver. E aí, como ele entrou pela área da justiça, da política, e se consagrou um doutor da lei, dos mais experimentados, dos mais reconhecidos à época, certamente ele não via mais a necessidade, talvez nem mais se lembrasse, fato é que Gamaliel fez recordá-lo de que o pai havia ensinado a ele uma tarefa que aparentemente simples, humilde, mas que seria o ponto inicial da transformação daquele que era o perseguidor para aquele que seria mais tarde o grande evangelizador, o propagador da mensagem do cristianismo nascente. Então, quando ele traz a citação, as tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão, nos faz lembrar, e eu acredito que você também concorde com essa nossa fala, de que quantas foram as atividades que nós desenvolvemos no decorrer da nossa existência, do nosso processo formativo, seja ela intelectual, seja ela técnica, e que nós esquecemos, deixamos de lado, porque ainda temos, infelizmente, na nossa sociedade, essa questão da valorização da profissão, daquela que a gente considera socialmente aceitável, nobre, que dá dinheiro, que dá status, daquela que nem se deve pensar. Mas que, na verdade, exatamente essa, e principalmente aquela que é utilizada no manuseio das mãos, das tarefas simples que ninguém vê e reconhece, é que talvez, claro, porque vai depender da conduta de cada um, é que aos olhos de Deus tem muito mais valor do que aquelas exponenciais e que tem todo esse holofote por cima e que às vezes pode ser um perigo para aquela alma, uma vez que nós vemos tanto esta realidade no nosso dia, os chamados escândalos propostos por Jesus. O escândalo é necessário,
mas ai de quem traga o escândalo. E quantos são os eventos escandalosos hoje na nossa sociedade por conta desses homens e mulheres que, se utilizando dessas tarefas nobres do ponto de vista social, né, que dá esse requinte de poder e de valor, de extrato social, e que tem denegrido a moral e a imagem dessas pessoas. Você concorda? O que você pensa quanto a isso também? Concordo plenamente, Robson. Acho que você foi muito feliz, porque às vezes a luz, a fama, né, aquele minuto de evidência chama a atenção de muitos, mas nem sempre a gente está preparado para esse tipo de aparição, né? Perfeito. Numa palestra recente, Divaldo falava sobre isso. Olha, nós estamos passando por um momento de pandemia, convidados a ficar reclusos em casa, pelas recomendações médicas e sanitárias da própria Federação Espírita. A gente tem visto muitas iniciativas de corações fazendo transmissões ao vivo, mas a gente não pode esquecer que antes de divulgar a doutrina, tem que estudar a doutrina, tem que se Perfeito. preparar, né? Uhum. Ainda dentro dessas ideias que você traz também, eu achei bem pertinente que um pouquinho antes dessa citação de Gamaliel, ele vai questionar ao Saulo qual teria sido a atividade, o aprendizado do pai dele dentro das tradições de então lhe propusera. E ele vai dizer assim: consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis, porque era uma prática recorrente à época, né, dentro daquela estruturação social e familiar de então. Então, ele precisou passar por esse exercício. E que hoje nós vemos muitas vezes essa falta desse sagrado, dessa conduta, desse desenvolvimento de habilidades que possam preparar a criança no seu processo de desenvolvimento intelecto moral para se fortalecer frente aos desafios. Porque a gente vê muito hoje, fazendo um paralelo com a nossa atualidade, a nossa modernidade, que as pessoas ficam muito naquela posição da espera, de quem aguarda, de quem fica dependente do outro, quando não do pai, da mãe, de terceiros, e não investe no seu labor sincero, honesto, para poder, a partir dali, auferir o seu próprio ganho, o seu próprio lucro dentro da honestidade. Porque quando você traz esse exemplo de Divaldo quanto à pandemia, é o que a gente tem visto muito hoje também. Quantas são as pessoas que estão tentando se beneficiar, ganhar absurdamente e de uma forma desonesta com o sofrimento e a necessidade das outras pessoas. Então, a gente, nesse diálogo, que aí eu convido os participantes, os ouvintes desse nosso encontro, a lerem o capítulo, a aprofundarem para poder ver a grandeza dos ensinamentos que, passados mais de 2000 anos, ainda também repercutem nos nossos dias, para nós, hoje, frente não apenas à pandemia social que aí está, mas para as nossas pandemias, incertezas, inquietações. Então, ele traz um pouco mais, ele diz assim: está escrito, isso Gamaliel, está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. Coisa que nesses dias nem sempre a gente valoriza também. Porque ou a gente prepara os nossos filhos dentro daquela ideia de que ele precisa ser bem-sucedido no mundo e apenas investe no intelectual, né, no cognitivo, esquecendo da valoração moral, da valorização do respeito à aprendizagem, à atividade, e quem é da área de educação sabe muito bem disso, por estar hoje dentro de uma sala com 30, 40 alunos, aprendizes, e a gente percebe essa realidade atual dentro do contexto educacional, e ele então arremata dizendo: o trabalho é o movimento sagrado da vida. Eu achei essa frase fantástica, que mereceria também um outro encontro só para falar dessa citação, né? O trabalho é o movimento sagrado da vida.
e quantos estão efetivamente alienados, aprisionados, aguardando que Deus mande os proventos por uma forma milagrosa. Quando a gente vê que é pelo trabalho, enquanto uma lei natural da vida, é que a gente se desenvolve, é que a gente se matura, que a gente consegue desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, passamos a discernir melhor em relação à vida e valorizar as nossas conquistas. Porque dizem que quando a gente recebe algo muito facilmente, a gente também deixa passar muito facilmente, sem dar o devido valor à importância daqueles que o antecederam e que suaram dentro dessa ideia do pão, do suor do rosto, para valorar aquilo que conquistaram. É o que a gente vê muitas vezes com relação às heranças, em que os filhos, ou aqueles que tiveram, né, a oportunidade de serem brindados, de serem auferidos com essa herança, não souberam valorizar. Então, eu acho que essa citação também é bem interessante, que o trabalho é o movimento sagrado da vida. E a gente pode se perguntar, como é que está essa questão em nós? Né? Porque Paulo, depois dali, você sabe muito bem que você é um especialista, ou está se tornando um especialista de Paulo e Estevão, ele dali houve uma transformação, tanto é que ele vai para o deserto de Dan, o oásis de Dan, e ali ele vai trabalhar durante 3 anos, refletindo, pensando, maturando, deixando que o homem velho morresse para ressurgir mais adiante esse homem novo que se configurará no Paulo de Tarso, para defender, tal qual fizera quanto à lei antiga, os princípios da nova doutrina de Jesus, que nós conhecemos como o cristianismo. E ele precisou passar, para sobreviver, do trabalho, do suor do rosto. Porque toda a história de Paulo conta exatamente isso, que ele, para viver, ele não ficou dependente dos recursos da casa do caminho. Ele não teve os seus proventos, os seus alimentos, que não fosse pelo seu próprio suor, mesmo levando a palavra de Deus, que muitas vezes nós assim o fazemos, porque nós dizemos esses palestrantes, esses oradores, ou esses, não posso nem usar aqui outro termo para não dizer que eu estou indo de encontro. Mas essas pessoas, homens de fé, né, ou homens que se dizem divulgadores da palavra de Deus, querem viver dentro da dependência dos seus profitentes, dos seus crentes, daqueles que acreditam naquela doutrina. Porque é mais fácil falar de Deus e se sobreviver a partir desses benefícios do que, paralelamente ao trabalho profissional humano, divulgar a palavra de Deus. Robson, você tocou num ponto que eu queria que você enfatizasse mais uma vez, que é exatamente isso da paciência enquanto a gente desenvolve o trabalho, porque não basta o ofício. O dia a dia do trabalho nos convida a desafios, a necessidades que a gente vai ter que reparar, problemas que vão aparecendo, que a gente vai ter que equacionar, né? Na própria obra a gente vê os pequenos embaraços, logo iniciais, que Saulo precisou desenvolver. E não desistir, né? Não esmorecer perante esses percalços. Perfeito, Paty. A sua lembrança é bem oportuna nessa passagem, ou em várias outras passagens que nós temos no livro, Paulo e Estevão, e nesse capítulo, porque logo depois que Gamaliel, ele consegue, a partir da ação bondosa do seu irmão, do irmão de Gamaliel, que ele fosse, então, exercer a atividade de tecelão lá no oásis de Dan. E aí ele vai. E no início ele sente essa dificuldade, porque ele foi recapitular, ele foi reaprender aquele ofício que até então, conforme dissemos, já estava totalmente esquecido. Talvez ele nem mais se lembrasse dessa realidade, se não fosse
aquela forma incisiva e reflexiva de Gamaliel para ele, para dizer, olha, você tem com que sobreviver. Não tema o futuro. Agora, você vai entender também que você vai precisar se reconquistar e conquistar os outros. Porque nada vai ser fácil para você. Porque você vai precisar provar a si mesmo, em primeiro lugar, e depois para aqueles com os quais você enfrentará, de que você realmente mudou. Então, ele precisou ter paciência. Ele foi para o deserto, no qual o local não passava sequer ninguém, a não ser no momento daquele trânsito de mercadoria que deixava, que entregava, que pegava, mas ele precisou viver mesmo no deserto para fazer a reconciliação consigo mesmo, para refletir sobre a sua vida até então, antes desse momento que foi decisivo na sua vida, que foi a passagem da estrada de Damasco, e ele, diante da luz que me cega e que questiona, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, então, atônito ainda, pergunta, quem sois? Sou Jesus a quem persegues. E ele se dá conta de que aquele que ele perseguia era, no fundo, aquele que ele amava. Porque se assim não fosse, ele não teria cedido. Ele não teria questionado logo depois, Senhor, que queres tu que eu faça? E obediente, pacientemente, ele seguiu as diretrizes. Que é outra coisa importante quando a gente reflete sobre essa questão das tarefas apagadas, que seriam aquelas mais desconhecidas, mais humildes, aquelas que não têm uma projeção. Porque dentro do nosso conceito hoje social, você deve se formar em uma profissão, em uma atividade que lhe traga recursos financeiros, que lhe dê projeção social. E tudo isso Paulo precisou readquirir para poder realmente viver a mensagem do Cristo. Foram 3 anos, talvez mais significativo do que todos os outros que ele vivenciou na execução da sua tarefa. Ele desenvolveu a paciência, a humildade, a renúncia, ele desenvolveu a tolerância, porque ele era um espírito impetuoso, né? Ele era ativo e ele não gostava de receber ordem, até porque era um doutor da lei, ele era que ditava as ordens. Então, ele foi preparado para o exercício da humildade, a começar pela tarefa primeira. Isso me fez lembrar aqui agora, Paty, com relação a André Luiz, que quando chegou no mundo espiritual, qual era o seu desejo? De ser médico. Mas ele era médico para o mundo. Excelente. Ô, Robson, quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Convidar para vir outras vezes. Tá marcado já, só é dizer quando você pode. Para mim é uma alegria e uma satisfação estar com você, participar do seu canal, participar desse momento de reflexão. Eu tenho visto algumas das séries que você tem feito com outras pessoas. Foi uma ideia maravilhosa de resgatar essa proposta do livro Paulo Estevão, e eu tenho visto que você tem se empenhado não só nesse trabalho dia de domingo, às 8 horas, mas nas suas palestras, nas suas lives, nos seus comentários. Você tem pontuado muito a questão do livro, das passagens de Paulo, porque ele tem um significado importante para o contexto do cristianismo nascente, como ainda hoje para a nossa própria realidade doutrinária espírita, porque o alicerce da doutrina espírita não é outro que não seja o cristianismo, pelo menos a mensagem de Jesus. Daí porque Emmanuel ele se respalda em muitos momentos das suas mensagens com as falas e citações paulinas, porque nós ainda não conhecemos o vasto valor dessa mensagem para nós que nos dizemos espíritas. E o que eu deixaria, por fim, dentro dessa ideia
dessas tarefas apagadas, são sempre mestras do espírito de submissão, é que na doutrina espírita, Patrícia, nós vemos isso muito claramente. Como nós somos resistentes a essas tarefas apagadas. Como nós queremos entrar na casa pelos holofotes, como palestrantes, como médios, como doutrinadores, como presidentes, diretores de casa, porque é aquela coisa assim, eu não gostei das diretrizes desta casa, não tem problema, eu saio e fundo a minha, porque na minha quem manda sou eu. E aí a gente se pergunta, qual é o espírito mesmo da humildade? Qual é o espírito mesmo da paciência, da tolerância, da resignação, da obediência, que nós vimos lá no livro Bem-aventurados os Misericordiosos? Então, as pessoas, de um modo geral, querem serem esses expoentes da doutrina espírita. Quando falamos de Divaldo, de Chico Xavier, que ontem, né, completou 18 anos de desencarnado, ele expressou a vida dele de uma forma apagada, de uma forma humilde. Ele conseguiu, durante o período em que ele esteve de mais de 90 anos, tal qual hoje Divaldo Franco, expressar todo esse valor social, internacional, pela credibilidade, pelo respeito, pelo trabalho simples, humilde e apagado das suas tarefas, mas que consolidou toda uma proposta de humanização, de caridade, de sociabilidade, que hoje nós não queremos fazer. A gente quer a coisa pronta e o decreto de que a partir de agora nós seremos os donos ou os presidentes da casa e da atividade. Porque se eu não for diretor da casa a qual eu já estou há 5, 6 anos, eu já acho que a casa é muito autoritária, é muito fechada, que não dá espaço, mas a gente não quer fazer o caminho silencioso dentro da casa, desse aprendizado que você falou no início, de estudar a doutrina, de querer conhecer a doutrina, de aprofundar e viver a mensagem. Porque eu acho que a grande mensagem de Paulo de Tarso é, sobretudo, que ele viveu a mensagem. Daí ele ter dito, para encerrar, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ninguém chegaria a esta condição de uma fala dessa, de um reconhecimento, se não tivesse atravessado todo esse deserto que ele passou, não apenas dos 3 anos. Todo o caminhar que ele fez ao longo de mais de 60 anos de existência para fazer com que, enfim, a mensagem do Cristo fosse conhecida e aceita por todo o Ocidente. Então, eu te agradeço profundamente a lembrança, a minha pessoa, de estar aqui com você. Faço igualmente um convite para retornar ao nosso canal Roteiro Espírita, trazendo uma mensagem. E agradeço aos companheiros do Lições de Amor, e que conheçam o nosso canal Roteiro Espírita e que se juntem também a nós, porque, na verdade, a proposta é uma só, cada qual fazendo, se entreajudando, mas, no fundo, a ideia é levar a mensagem dos Espíritos, que não é outra que não seja de Jesus, para todos aqueles que se interessarem e quiserem aprender conosco. Não somos mestres que nem Gamaliel, somos aprendizes desejosos também de nos tornarmos esse homem novo que um dia haverá de caminhar livremente e em maior número entre nós na nossa sociedade. É o que os espíritos disseram, Kardec em particular, na Gênese, a nova geração. E eu espero que essa nova geração se constitua desses homens e mulheres paulinos. Ok? Obrigado. Obrigado também, A paz e tudo de bom para você. Um abraço.